Feata così virgem alegrate, ó Maria cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, porque destes a luz o Salvador de nossas almas. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, uma vez que tínhamos falando sobre vários temas a respeito da Grande Quaresma, sendo estes temas como que uma preparação para a Santa Páscoa, nós vimos nos primeiros domingos do Triódio como se dá a característica de alguém que busca o arrependimento. Vimos que é necessário buscar este arrependimento e também vimos que sem arrependimento nós estamos impossibilitados de termos uma vida agradável a Deus, de nos unirmos com Deus e termos então a grande alegria de termos a cura espiritual que é ouvir de Deus: os teus pecados estão perdoados. Porque se não perdoamos os pecados dos nossos irmãos, tampouco Deus perdoará os nossos pecados. E vimos que então este é o que Deus nos exige para o arrependimento. Ou seja, para que tenhamos o dom de termos nossos pecados perdoados, devemos perdoar os nossos irmãos. E após entender que o objetivo da vida espiritual é a busca incessante pelo arrependimento, nós adentramos no primeiro domingo da Quaresma e vimos onde vamos adquirir este arrependimento. Isso só é possível dentro da verdadeira igreja, na Igreja Ortodoxa, que é um hospital espiritual. Essa foi a característica que nos foi demonstrada no primeiro domingo da Quaresma, onde nós vimos que se nós negamos os ícones, negamos inclusive a encarnação de Cristo e justamente aquilo para qual Cristo veio, ou seja, curar o homem assumindo toda a sua natureza humana e transfigurando a sua imagem e semelhança, ou seja, tornando todos aqueles que querem serem como ícones de Cristo, santos, como Deus é santo. Depois nós adentramos para o segundo domingo da Quaresma, onde nós vimos qual é a natureza de ser santo. Significa a deificação. Em que consiste a deificação? Como é que se dá essa participação nas energias de Deus, que são inseparáveis da essência e da natureza de Deus? Depois, no domingo passado, nós vimos, através da Santa Cruz, que o método, a única maneira que nós temos de ativar as energias recebidas nos sacramentos, dentro da verdadeira igreja, dentro da ortodoxia, é abraçando voluntariamente a cruz, o que significa negar a nós mesmos. Negar toda a nossa vontade pecaminosa, tudo aquilo que nós já estamos dispostos, desde nosso nascimento, as nossas más inclinações, negar tudo isso. E nós vemos que daí nasce uma guerra implacável, porque todo homem que está sendo asfixiado, está sendo crucificado para que não realize a sua vontade, ele se debate, ele não quer morrer, ele quer lutar contra contra quem o está dominando. E este homem interior é o nosso velho Adão, é tudo aquilo que é o nosso ser interior pecaminoso. E nisso nasce uma guerra implacável contra nós mesmos, contra o demônio e contra o mundo. E nisso nós escutamos as palavras de Cristo, que disse que deve ser assim mesmo, não há outra saída. Aquele que quiser, ou seja, aquele que voluntariamente quiser abraçar, a seguir a Cristo, deve negar a si mesmo, ou seja, declarar guerra ao pecado, negar a sua vontade pecaminosa. Nisso verá que será muito difícil, porque nós não estamos ainda curados e em nós há muita doença espiritual. Então isso tem o nome de cruz, misticamente chama-se a cruz. Então é necessário tomar a cruz, ou seja, todas as tentações, inclinações, defeitos, toda a grande e terrível calamidade que se abaterá contra nós por estarmos lutando contra a nossa vontade, contra o nosso eu pecaminoso e contra as nossas más inclinações, o que nós chamamos na igreja, que é um hospital espiritual de paixões. Tomando então esta cruz, ou seja, lutando contra essas inclinações com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma e com todo o nosso ser, ou seja, com o corpo, espírito e alma, tomando esta cruz, nós iremos ter uma arma invencível. E perceberemos na prática, no dia a dia, pela experiência própria, de que assim como Cristo tomou a sua cruz e foi fiel ao seu Pai Celestial, obediente até a morte de cruz, e venceu a morte, dando-nos vida através da cruz, se Ele que carregou a cruz
venceu, ele virá ao nosso lado também ajudar-nos a carregar a cruz e seremos também vitoriosos. Isso não de maneira teórica, apenas como se fosse uma história bonita de um final feliz. Na prática, já nesta vida, quanto mais nós nos dedicamos a carregar os nossos fardos, nossas inclinações, nossas tentações, nós vamos ascender de degrau em degrau, de graça em graça, a fim de nisso ir contemplando aos poucos o próprio Deus em nossa vida, não apenas através de livros, mas diretamente no intelecto, na mente e no coração, teremos o conhecimento do próprio Deus, revelado por Ele mesmo a nós no coração, e essa luta torna-se-á mais fácil. Será uma guerra onde a recompensa já vai sendo adiantada aqui e agora. E isso também é aquilo que é a natureza da ortodoxia, a deificação, que é ativada através disto, tomar a cruz. E enfim chegamos no domingo de hoje, o domingo de São João Clímaco, domingo dedicado à Santa Escada, a escada para o céu. Mas hoje é um dia mais que especial porque trata-se de quem é a escada para o céu, senão a própria Santíssima Theotokos. Neste ano, especialmente, de forma extraordinária, o quarto domingo da Quaresma, dedicado à escada de São João Clímaco, àquilo que fez alusão o próprio patriarca Jacó, quando estava deitado sobre uma pedra que fez de cabeceira para tirar um cochilo, e de repente teve a visão de uma escada que levava da terra para o céu, onde os anjos de Deus desciam e subiam, jubilosos, a fim de trazerem do céu e do trono de Deus as graças aos homens e levarem para o céu toda a oferta, toda a oblação que os homens oferecem em sacrifício a Deus, a fim de terem os seus pecados perdoados. E o que é, senão, de forma alegórica, esta escada? Senão a Santíssima Theotokos e Sempre Virgem Maria, a qual hoje comemoramos a Anunciação. Onde o acaste que nós mais rezamos em nossas vidas, sem dúvida, existem vários tipos de acastes à Santíssima Mãe de Deus, mas especialmente este acaste, que é o dedicado à Anunciação do Arcanjo Gabriel, à Virgem Maria, é o que nós mais recitamos ao longo de nossa vida, é o mais comum, onde em cada estarces que nós paramos para contemplar os mistérios da encarnação do Verbo de Deus, nós vemos os diálogos da Santíssima Virgem Maria com o Arcanjo, nós vemos as exultações, as várias alegorias e símbolos que representam desde o Antigo Testamento até o Novo o que é a Mãe de Deus, a sarça ardente que não se consome. E uma dessas exclamações nós dizemos é a escada, a ponte que une o céu com a terra. É aquilo que une o céu com a terra e a terra com o céu. É, senão, a escada pelo qual Deus desceu, abriu o céu e desceu para o tempo, desceu para o espaço, desceu para a humanidade. Fazendo com que, através da encarnação do seio da Virgem Maria, o homem pudesse, então, subir esta escada e ascender às virtudes, como o próprio Deus ascendeu ao céu e colocou-se à direita de seu Pai, deificando a natureza humana com a união sem confusão com a natureza divina. Vejamos o grande mistério ao qual hoje estamos inseridos. São João Clímaco, aos 16 anos, foi um grande monge sinaíta, a qual abandonou o mundo, tocado pelo chamado do Evangelho, aquele que quer ser perfeito, que largue tudo e siga-me, como outros, como Santo Antão, como Pacômio, Macário e tantos outros, padres do deserto também o fizeram, da mesma maneira o fez também o jovem adolescente João Clímaco. Onde nasceu, não se sabe, isto é um mistério até hoje, mas se sabe qual é a pátria a qual ele hoje habita, a Jerusalém Celeste. Um homem que foi perfeito em virtudes, humilde, sofreu insultos, sofreu perseguições, sofreu todo tipo de, até mesmo calúnias, acusado de charlatão em seu guiamento espiritual, mas além disso, ele pôde testemunhar, através de sua humildade, de sua vida e, através não só de seu exemplo, mas de seus escritos, entre eles o mais famoso, a chamada Escada. Este livro que nos ensina como, enfim, tomar a cruz. Porque se nos domingos até aqui fomos entendendo onde está a salvação, onde adquirimos o arrependimento, qual a natureza desta busca pelo arrependimento, qual o fim disso, que é a recompensa da deificação,
Como iremos ativar essa edificação estando nos sacramentos, que seria tomando a nossa cruz? Nós hoje entendemos qual é a natureza de tomar a cruz. O que significa em detalhes. Como nós vamos colocar em prática o que lemos no domingo passado? Colocar nossa livre vontade pecaminosa, adestrando-a, controlando-a e voluntariamente crucificando o nosso livre-arbítrio para fazer a vontade de Deus. Sem a ajuda de um pai espiritual, sem a ajuda de superiores, pessoas experientes que já trilharam esse caminho cheio de armadilhas, esse caminho tempestuoso, esse caminho perigoso, nós não saberíamos como subir a vida espiritual. Falamos nos últimos domingos muito que se formos fiéis à verdade, se estivermos transfigurando-nos como ícone de Cristo, se estivermos buscando a deificação, se abraçarmos a cruz, seguiremos desta diligência, deste caminho, deste zelo de degrau em degrau, de virtude em virtude. Mas eis aqui o domingo, onde definitivamente nós entendemos como é que se dá esta subida, o que são esses degraus que vão nos levando para a perfeição espiritual. De degrau em degrau, de graça em graça, de tempo em tempo, de luta em luta. Hoje, aproveitando a festa da Anunciação da Mãe de Deus, podemos fazer um grande e maravilhoso link com aquilo que que foi escada para o céu, também para nós é o exemplo dos monges, é o exemplo de todos os leigos, de mulheres, de homens, é aquilo a qual Adão no paraíso não pôde alcançar, uma vez que tinha sido preparado para, no entanto, cair. E a mãe de Deus, sendo esta escada pelo qual Deus desceu e no seu ventre entrou e assumiu a natureza humana, também o exemplo para nós de como agora podemos nós caídos erguer-nos ao céu. A mãe de Deus atingiu um estado desde pequenina, quando estava ali recolhida no templo oferecido por Joaquiana aos 3 anos, foi alimentada, diz-nos a tradição, por alimentos trazidos pelos próprios anjos. Nossos santos padres nos dizem que a Virgem do Templo foi alimentada pelos anjos porque aquilo que Adão foi privado de ser alimentado no paraíso, Deus se compadeceu e muito se agradou em fazer a continuação do seu protótipo através da menina Virgem Maria, a Santíssima Theotokos, já preparando-a com o alimento ao qual Adão nem tinha sido digno comer no paraíso, esta rica em pureza, rica em humildade, sendo preparada de geração em geração, desde a linhagem de Adão, a Abraão, Isaac, Jacó, a Davi, os profetas, os patriarcas, os antepassados, até que chegaram na ponta desta rama da raiz de Jessé, que era senão uma flor, a qual foi fecundada pelo próprio dedo de Deus, pelo próprio Espírito de Deus. E este fruto é o Messias, o próprio Cristo, o nosso Salvador. Por isso, a Santíssima Theotokos e sempre Virgem Maria é senão o fim a qual todo homem deve igualar. Se a Virgem, em sua perfeição, já desde menina recebendo o alimento especial do céu, crescendo em virtude e conhecimento da palavra de Deus, negando os pensamentos nos quais os demônios nem podiam dela se aproximar devido à grande pureza a qual ela escolheu viver, a disposição a qual ela escolheu ter para a lembrança incessante de Deus, vivendo em jejum e em oração. Ora, senão isto tratado, o tema tratado pela escada do São João Clímaco. Se o fim é o arrependimento, é impossível que um homem o adquira sem o jejum, sem oração. E como fazer um verdadeiro jejum agradável a Deus e uma verdadeira oração agradável a Deus? Eis aí a escada, com mais de 30 degraus, nos explicando os detalhes sobre como viver uma correta vida espiritual, a fim de, tendo João Clímaco como um grande médico, a escada com uma bula e um manual para ativar os remédios dos sacramentos, nós temos a oportunidade de, a partir do exemplo da Santíssima Virgem Maria, entender na prática que sim, levando uma vida de virtudes e de zelo, valerá a pena para nós abraçar a cruz, entendendo como se dá esse carregar a cruz. Como se dá uma verdadeira oração em jejum, negando a vontade.
nós obteremos uma recompensa. Que é assim como Deus encarnou no seio da Virgem, porque esta foi preparada de degrau em degrau, de geração em geração, séculos por séculos, e a sua própria vida foi uma vida de total lembrança de Deus, atingindo o estado onde Adão no paraíso deveria ter atingido, para que Deus encarnasse nele, a Virgem no templo, e depois, quando foi por segurança, para manter o seu voto de virgindade, acolhida por José, o noivo, São José o justo e noivo, em sua casa, estava a meditar. Sinto em meu coração que o Messias está para nascer. Sinto em meu coração que está breve a aproximação daquilo que foi prometido a todas as gerações. Pois o pecado é abundante, como uma grande ferida inflamada, o pulso chegou ao seu ápice, ao seu clímax. É necessário que Deus venha até nós. E a mão de Deus e seus pensamentos contemplativos para além da razão e seu coração ardente de amor, já tendo Deus habitando em seu intelecto e em seu coração, chegou ao ponto onde Adão no paraíso nem mesmo foi digno de atingir porque caiu antes, mas deveria ter se preparado, fortalecendo o seu livre-arbítrio e a sua vontade e as suas virtudes, de degrau em degrau, numa escada, para ter então ouvido as mesmas palavras a qual a Virgem escutou do arcanjo Gabriel. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Essas foram as palavras a qual no paraíso Adão estava destinado a ouvir. Alegra-te, Adão, porque agora o outro Adão, Deus, se fará em ti. E haveríamos ali a perfeição, a síntese, como disse São Gregório Palamas, de toda a criação. O homem que já é a imagem e semelhança de Deus, portanto, sendo portador de um corpo material e também de uma natureza incorpórea, noética, sendo a síntese do mundo visível e invisível, o mundo dos anjos, o mundo imaterial, o mundo animal, o mundo da natureza, o mundo visível, tal como conhecemos, o homem por si já era a perfeição da criação de Deus. Mas faltava o terceiro elemento, a terceira substância, a própria divindade. Entrar no homem, fazendo então a coisa mais bela que já poderia ter vindo a existir. É para isso que Adão foi destinado a nascer. Tornar-se Deus por participação da própria pessoa, do verbo de Deus, que encarnaria Adão. Infelizmente, devido ao engano da serpente sedutora, o homem caiu. Através da aparição fraudulenta e holográfica de Satanás, de um serafim que caiu, agora o contrário se dá. Como que fazendo um replay, mas de forma curativa, aplicando azeite e vinho sobre cada ferida, sobre cada engano, curando intelectual, psicológico, emocional e até fisicamente, sem falar espiritualmente, o homem, como que um replay, como que começando a esmagar da cabeça da serpente, Deus, então agora, não um serafim, mas um arcanjo, Deus enviou a filha de Adão. Aquela que se intitulava filha de Eva, da primeira que foi a mãe de todos, por isso recebeu o nome Eva. Mas agora nós temos não a mãe de todos, mas a mãe que se fez, pela graça de Deus, mãe de Deus e mãe de todos os cristãos. E ela ouviu as palavras, não agora enganosas, de um serafim que assumiu um engano na forma de uma serpente perniciosa, mas através da grande aparição do arcanjo Gabriel, o mensageiro de Deus que correu apressadamente, como nos narra a iconografia bizantina, com o joelho suspenso e a outra perna estendida, mostrando o ato de corrida, a mão estendida, apressando e diz, atônito, tremendo: que grande mistério iria anunciar agora! Finalmente a criação chegará à sua perfeição para o qual foi criada. O macro e o microcosmo, o mundo invisível e o mundo visível, irá unir no homem, na síntese que é o homem. Finalmente agora até Deus se fará homem. Alegra-te, cheia de graça, pois o Senhor é contigo. E a Virgem, da iconografia, é simbolizada com uma mão costurando, porque naquele momento ela estava em sua contemplação, pensando, já que é evidente que o Messias está para vir, é evidente que daqui a pouco a mãe do Messias irá concebê-lo,
que Deus me dê a graça de ao menos ser escrava da mãe do Messias. E enquanto Eva no paraíso sondava orgulhosamente sobre como ser Deus, a Virgem Imaculada estava meditando como ser escrava da mãe do Messias. E neste momento, como que novamente um replay curando a natureza humana do orgulho para a humildade. Como cumprindo aquilo que foi a visão de Jacó, anjos descendo e subindo pela escada que leva do céu para a terra. Então o arcanjo vem e anuncia a grande mensagem. E a Virgem, não como Eva, que meditava sobre como ser Deus de forma orgulhosa e até mesmo rapidamente aceitou a insinuação, mas a Virgem, que era de Nazaré, que era educada em todos os tipos de fundamentos contra falsas aparições diabólicas, pois as escolas dos judeus ensinavam que nós não deveríamos nunca crer em uma aparição angelical ou qualquer tipo de visão, e esta também é a natureza da ortodoxia, sem antes pedir provas desta aparição, porque podem ser vindas tanto dos anjos e serem verdadeiras, como dos demônios e serem fakes, serem ilusões perigosas. Como hoje nós vemos esse estourar do pentecostalismo, a qual acreditam em qualquer coisa que julgam ver, e por isso estão sendo levados por caminhos até que beiram a loucura. Ou seja, aquilo que foi no paraíso, a tentação, continua nestas falsas doutrinas e falsas noções espirituais que nós chamamos o engano, ou seja, algo errante, do grego plani, do erro. E por isso, a Virgem, ao contrário, em sua sobriedade, quando viu a declaração do anjo, disse: como pode ser que eu, que não conheço homem algum, que já fiz meu voto de virgindade, possa vir a conceber e dar à luz àquele que os céus não pôde conter, o incontenível, o incircunscrito? Como pode ser que agora caiba em meu ventre? E o arcanjo, tremendo diante de tal mistério, diz a ela: a sombra do Espírito Santo, tal qual andava na tenda de Abraão e a permeou, tal qual a sombra protegia o povo que fugiu da servidão do Egito e pairava sobre Moisés. Da mesma maneira, como a sarça ardeu e não se consumiu no Sinai, tu, cheia de graça, será completamente encoberta pelo poder do Altíssimo. A sombra do Espírito te cobrirá. E ela, então, tendo mais uma comprovação, que foi o anúncio de que, eis, ó Maria, que a tua prima Isabel, que já estava de idade, julgava-se estéril, concebeu, já está grávida de 6 meses. Tendo estas confirmações, a Virgem sentiu em seu coração não o temor do engano de uma aparição diabólica, mas a certeza e a alegria inefável do raio da Trindade, onde o Logos já estava pronto, engatilhado para então penetrar o seu ventre. Diz aquilo que pela sua livre vontade, assim como a livre vontade de Eva nos jogou na perdição, pela livre vontade da Virgem, escutamos o início de nossa salvação. A encarnação do Verbo de Deus, então, não mais engatilhada, mas agora realizada, deu-se após. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E nisso vemos aquilo que São João Teólogo disse: e o Verbo encarnou, se fez carne e habitou entre nós. E isto é aquilo que é o maior mistério que possamos um dia imaginar. É algo sobrenatural, é algo que não cabe ao homem sondar, porque nem os anjos podem compreender. Em seu infinito amor pela humanidade, aquele que é o amante da humanidade assumiu a nossa natureza em tudo, exceto no pecado. E ali assumiu o corpo e a partir daí aceitou livremente todas as leis naturais que concernem a uma criatura humana. Uma gestação de 9 meses, mas porém um parto imaculado. Porque o parto de alguém que foi concebido pelo Espírito e não pelo homem, não era necessário ser um parto de dor, porque era um parto milagroso, um parto daquele que é o Salvador, isento de pecado. E nisso todas as dores e aflições das mulheres começam a ser aqui consoladas no cristianismo, através da mão de Deus. Toda a força que os homens precisam para abraçar a sua cruz e começar a assumir as suas doenças, os seus dia a dia, as suas dificuldades, suas pobrezas, Cristo mesmo nos deu. Pois quando ele nasceu, nasceu pobre, nasceu extremamente em volúpias, nasceu daquilo que era reprovação para os homens, no escárnio, uma manjedoura, no lugar onde animais habitavam, irracionais.
E ele, Logos, a própria razão do homem de ser, encarnou, se fez homem, nos deu exemplo de como viver uma vida humilde, simples, e não só isso, nos mostrou como carregar a cruz obediente até a morte e morte de cruz. E depois, nisso descendo ao Hades, destruindo os poderes da morte, ressuscitou, fazendo que todos aqueles que também participem da crucificação, assim como a sua própria Santíssima Mãe, dedicou sua vida inteira à perfeição e à lembrança de Deus. Também aqueles que voluntariamente que quiserem se crucificarem em Cristo, também serão revestidos de Cristo e, uma vez batizados em Cristo, irão ressuscitar em Cristo. Este é o mistério de nossa salvação. E por isso, é um grande dia, onde nós vemos que, como sempre, o sol se torna límpido, o céu se torna límpido, azul celestial. Como diz a tradição eslava, nem os passarinhos fazem ninhos neste dia, porque é o dia onde toda a criação está dedicada a relembrar e louvar a Deus. Na tradição eslava, se solta um passarinho engaiolado neste dia, simbolizando que a raça humana que estava aprisionada pelo pecado e pela perdição, agora com a encarnação de Deus no homem, está iniciando o seu processo de libertação da tirania do diabo e da morte, pois o salário do pecado é a morte. Mas Cristo, assumindo a natureza humana e tendo vivido sem pecado, ao assumir a morte não podia contê-lo. E por isso se diz, como São João Crisóstomo, morte, onde está o teu aguilhão? Nisso, Cristo, vencendo e pisando a morte, deu-nos o acesso à ressurreição e estamos nos preparando nesta quaresma, como todos os anos, para ter os olhos espirituais limpos pelas lágrimas, a fim de contemplarmos com exultação aquilo que será a Páscoa mística, a Páscoa majestosa, que é o objetivo e fundamento da fé de todo cristão. Como ascender numa perfeita fé? Como ascender numa perfeita esperança? Pois ninguém pode ter perfeita esperança, que são as bem-aventuranças, a qual São João Clímaco nos ensina como adquiri-las. Ninguém pode adquirir a perfeita esperança sem antes ter obtido a perfeita fé. E ninguém pode obter o perfeito amor, que é o fim último do homem, ser amor como Deus é amor, sem ter perfeita esperança. Como adquirir isso? Nós temos este maravilhoso livro, a qual São João Clímaco hoje nos deixou. É recomendado que se leia ele durante a quaresma. Se dividimos mais ou menos 3,5 páginas por dia, ao final dos 50 dias que nós temos entre a quaresma e a Semana Santa e a Páscoa, nós tranquilamente conseguimos ler toda a escada de São João Clímaco, utilizando do número de dias, do número de anos de vida de nosso Salvador antes de iniciar sua vida pública, ou seja, 30, com 30 degraus. São João Clímaco, neste livro, desta bula medicinal de como o homem adquire o arrependimento, as lágrimas, e se limpa, cura-se, purificando-se, iluminando-se e atingindo a deificação, a teoses, que é o último, que é o amor, através de uma perfeita fé, perfeita esperança, que é o segundo degrau das virtudes teologais, e o último, para galgar o último degrau teologal, que seria o amor, a caridade suprema. Como diz São Paulo, tudo passará, mas o amor permanecerá. E a base de toda a nossa fé deve ser o amor perfeito. Só que ninguém adquire amor perfeito sem viver as bem-aventuranças, adquiri-las já aqui e agora. E como se adquire as bem-aventuranças? Através de um método de cura e purificação, limpeza, que chama-se a terapia cristã ortodoxa. Através de quê? Jejum e oração. Se seguimos de diligência, ano após ano, adquirindo, por quê? O tema de jejum e oração, de forma breve. Primeiro, jejum, para expulsarmos os demônios que estão dentro de nós em primeiro lugar. Devemos buscar expulsar primeiro os demônios que vivem dentro de nossos corações, que os santos padres chamam logismo, do grego, ou seja, essas inclinações, vícios, paixões, que além, sim, de pessoas noéticas, que são seres caídos, os demônios, mas também o demônio e a paixão tem um nome alegórico para tudo aquilo que domina a nossa mente através dos sentidos. Por exemplo, a gula, a ira, a luxúria, a preguiça, a assídia, que é a depressão moderna, como nós conhecemos, a incapacidade de agir, em todos os sentidos, emocional, romântico, intelectual, poético e espiritual. Todas essas doenças nós chamamos paixões ou demônios, que são paixões causadas por pessoas caídas, anjos caídos chamados demônios, que atuam através dos pensamentos, que fazem que esses pensamentos gerem sentimentos. E esses sentimentos gerarão ações
que são contra a vontade de Deus, o que é pecado. E o pecado é uma doença, porque nos separa daquilo que é Deus. Porque um casamento é quando um homem ou uma mulher, ou a alma e Deus, têm a mesma vontade. Isso é um sacramento, isso é belíssimo. Tudo o que não é assim é feio. Tudo isso que não é assim traz a morte, é defeituoso, é caricato. Por isso a restauração do homem se dá quando ele, esforçando-se, negando a si mesmo, por sua livre vontade, assim como a mãe de Deus escolheu lembrar de Deus 24 horas incessantemente, e Deus foi morar em seu coração e sua mente, e por isso encarnou também seu ventre. Da mesma forma para nós cristãos. Se nos esforçamos voluntariamente a negar a nossa vontade, através de um método de obediência aos mandamentos e à igreja, negando a nossa vontade, primeiramente jejuando, nisso nós vamos enfraquecer os vícios que estão dominando os nossos sentidos, fazendo com que a mente não domine os sentidos, mas seja escravizada por eles. Se nós jejuamos, nós estamos enfraquecendo os nossos sentidos, o nosso corpo e todas as suas volições doentias, para que fique mais fácil combatê-las, enfraquecendo o corpo com o jejum, além de atrairmos o anjo da guarda, o Espírito Santo e a graça de Deus que vê a obediência e a disposição humilde daquele que jejua, todos os nossos hábitos pecaminosos tornam-se mais fáceis, de que a mente, fortalecida então pela oração, possa estar mais alimentada e mais fortalecida que o corpo e passe-se a iniciar aquilo que se chama a cura do homem. A mente, aos poucos, volta, como no paraíso era com Adão, a dominar os sentidos. E não aquilo que ocorreu com a sedução de Eva, onde a serpente a convenceu a ceder a mente em detrimento daquilo que seria o prazer sensual da carne. E nisso a mente foi escravizada pelos sentidos e tornou-se todo ser humano, em vez de homogêneo, heterogêneo. A mente separada do coração e o coração separado da alma e o corpo dominando com os sentidos aquilo que é o trono de Deus do homem. Deus foi retirado voluntariamente do trono do coração do homem e em seu lugar o homem colocou para sentar o diabo. E esta foi a história da relação entre Deus e o homem, separados, divorciados, podemos dizer assim, momentaneamente, até que Cristo, através de sua livre vontade como Deus, encontrando em geração em geração livre vontade de homens que foram preparados para que um dia nascesse a Virgem Theotokos. E ela, em sua livre vontade, disse: faça-se em mim, segundo a tua palavra, porque já que tu conseguiste habitar todos esses anos em minha mente e meu coração, e já somos um através do coração e da mente, por que não? Faça-se em mim também até em minha carne. Use o que tens que usar. Teça o teu corpo, ó Deus, para poder salvar a humanidade. Por isso, veja que participação a mãe de Deus tem em nossa salvação e com respeito devemos a ela, pois no mundo caído, não no paraíso, mas neste mundo caído e pecaminoso, ela conseguiu a graça de não como Adão no paraíso, mas aqui, contra todas as expectativas e circunstâncias, teve uma vida que agradou a Deus ao ponto de ele já morar nela no coração e na mente. Aquilo que Adão nem no paraíso conseguiu. Por isso é que ela ganhou o título de mais honorável que os querubins, incomparavelmente mais gloriosa que os serafins. Porque tendo uma morada corpórea no mundo caído, tendo adquirido um estado superior, até mesmo a de Adão no paraíso e dos anjos no céu, é óbvio que ela é a criatura que está acima de todas as criaturas. É o que nós, seres humanos, oferecemos a Deus como sacrifício, tendo em vista tanta indignidade, nada poderíamos oferecer, mas oferecemos juntos com toda a raça humana uma virgem pura para que Deus então encarnasse. A terra ofereceu uma gruta para que Cristo nascesse. Os anjos ofereceram cantos de louvor, mas nós, a raça humana caída, oferecemos uma virgem. E não sozinhos, mas com a ajuda do próprio Deus, que preparou isso de geração em geração, de pai para filho, até que a Virgem pudesse nascer e com sua livre vontade pudesse então iniciar aquilo que é o processo de salvação e deificação de todo o homem. Para nós, como se dá isso? Sim, aceitamos negar a nossa vontade, lutar contra este ser que irá se debater, porque está vendo que está sendo
vilipendiado através do jejum, está sendo enfraquecido, ele irá debater. Significa o quê? Que nós teremos que usar contra este eu interior que se debate, porque está recebendo menos comida, menos alimento, menos conforto. Este nosso eu interior, estes demônios irão se debater, querendo forçar-nos a desistir do combate, a desistir da luta, a regredir. E por isso que todo jejum é permeado de muita tensão, a quaresma é permeada de mais tentações, porque os demônios ficam enlouquecidos, porque não querem perder o osso que estão mordendo, não querem perder as almas que dominam. Mas nisso nós vamos vendo que é real e que Cristo, Deus, se faz homem em cada cristão que esteja na verdadeira igreja, já desta vida. Como? Uma vez que estamos fiéis ao jejum de obediência, como Cristo foi obediente, invocando o seu nome, o seu poder será dado a tudo que está no céu, na terra e sobre a terra, que todo joelho assim se dobre, e ele irá expulsar ele mesmo, invocando: Senhor, ajuda-me, estou obediente ao teu jejum, à tua terapia, mas é difícil, as minhas paixões, os meus vícios são terríveis e eu não tenho força. Para isso complementamos agora com a oração. Senhor, tem piedade, ajuda-me. E o próprio Deus que venceu a tentação demoníaca enquanto homem e enquanto Deus, que venceu a morte e ressuscitou, irá vir e guerrear ao nosso lado e dizer: acalma-te, alma. Irá dizer ao Espírito que nos deixa mudos, surdos e paralíticos: afasta-te. E vai. Irá nos erguer. Mas cabe a nós também nos levantarmos, cooperando com a vontade de Cristo, que irá nos dar a força para que então, aí sim, com o jejum que enfraquece os vícios, os sentidos, para que a mente possa voltar a governar os sentidos, e isso chama-se a terapia do homem, regenerando a imagem e semelhança do homem, a sua estrutura, a sua homogeneidade, e invocando o Espírito que irá então terminar a obra de maneira perfeita, restaurando, medicando, purificando, iluminando e deificando, uma vez que eu fui invocado através do nome de Deus, incessantemente: Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim, cura-me, ajuda-me. E então, o jejum, como uma face da moeda da medicina espiritual, irá enfraquecer os sentidos que são dominados pelas paixões e os vícios, e invocando, complementando com o complemento da oração, teremos a força da graça de Deus para então exterminar e purgar de nós todo tipo de paixão no coração. Neste método, quando em oração incessante e em jejum nos aproximamos da Santa Comunhão, assim como a Virgem na Anunciação teve o Verbo de Deus que encarnou, da mesma maneira será para nós. Aquilo que ocorreu com a Virgem ocorrerá com todo cristão, de degrau em degrau, de graça em graça. Quanto mais ele orou e jejuou, quando ele se aproxima-se da comunhão, Deus, uma vez que já a encarnou em seu intelecto, através da oração, no coração, através também da oração, agora irá assumir até mesmo o corpo, bombeando através de seus frutos do corpo e sangue a graça do Espírito Santo, para que até seu corpo, sua alma, sua medula, suas espinhas, sua mente e o coração sejam completamente enchidos de Deus. E assim, aquilo que foi com a Theotokos será com todos nós. Será com todos aqueles que são não só monges, não só clérigos, mas com todos os leigos, com todo o corpo de Cristo. Uma vez que comungamos de um só corpo, fazemos parte de um só corpo, tendo a nossa Santíssima Theotokos como nossa mãe, e o Pai Celestial como nosso Pai, a nossa pátria, não aqui, mas em Jerusalém Celeste, e Cristo como aquilo que é a nossa vida, a nossa razão, o nosso caminho, o nosso amor, o nosso fim. Dentro de um caminho incessante de arrependimento, subindo de degrau em degrau, de graça em graça, da escada para o céu, que é não só a Virgem Maria, mas aquilo que é a Igreja, com seus mestres de cura, obediência, oração e jejum, perseverança e diligência, em oração e jejum, em comunhão, em sacramentos, em confissão, em prostrações, em choro e ranger de dentes nesta vida, para que na vida futura, tendo acumulado nesta escada, tendo subido todos os degraus desta escada, possamos, no clímax desta escada, escutar lá na beirada da porta do céu: vinde para mim, benditos de meu Pai, para o reino que foi preparado para vós desde toda a eternidade. E teremos também a Santíssima Mãe de Deus
ao lado de seu Filho, também aquela que ouviu do arcanjo a anunciação, também anunciará para nós o reino que foi para nós preparado antes de todos os séculos. Que disso nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo nos faça dignos, para a glória de Deus. Amém.